Vamos continuar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca por Sri Krishna, a Realidade, o Belo. Estamos lendo o capítulo referente a um cristão fazendo perguntas para Srila Siddhar Maharaj sobre o cristianismo, sobre o Vaishnavismo e, enfim, a semelhança entre eles. E Srila Siddhar Maharaj está explicando o capítulo inteiro, já lemos bastante sobre essa parte, sobre Jesus Cristo. E Srila Siddhar Maharaj está falando que o cristianismo é uma parte do Vaishnavismo. Então, Jesus Cristo deu a base do conhecimento, mas não deu tudo. Por que Jesus Cristo não deu tudo? Não deu toda a informação como o Vaishnavismo dá? Porque ele pregou para as pessoas próprias naquela época e as pessoas não estavam capacitadas a receber toda a informação. Então, Srila Siddhar Maharaj falou, hoje mesmo lemos de manhã, que Srila Siddhar Maharaj falou que eles não estavam preparados para o tamanho sacrifício que tem que fazer para se conectar com Deus realmente. Então, por isso Jesus Cristo não falou em não comer carne. E essa foi uma das perguntas do cristão para Srila Siddhar Maharaj. Porque Jesus Cristo não falou sobre a importância de não comer carne, de não comer peixe. E ele falou que aquela região, aquele povo naquele local, naquela época, não estava preparada para deixar de fazer os hábitos que tinham. Então, eles não estavam preparados. Então, Jesus Cristo não falou essa parte. Ele falou a base. A base é amar a Deus sobre todas as coisas. Como Jesus Cristo falou, está no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele deu toda essa teoria de servir Deus, fazer o serviço a Deus. Mas ele não falou toda a filosofia. Ele falou a base. Mas em cima da base existe a casa. Quando você vai construir uma casa, a base é o alicerce, mas em cima do alicerce tem a casa. Jesus Cristo não deu isso, porque eles não estavam preparados para fazer esse sacrifício, para aceitar tudo isso. Mas Srila Mahaprabhu, 1500 anos mais ou menos depois de Cristo, ele veio nos dar isso. Srila Mahaprabhu nos deu tudo, nos deu a base, nos deu a construção completa. Então, cada avatar que vem como o Senhor Buda, cada mensageiro que vem como Jesus, ele vem dar para aquela região, para aquelas pessoas, para aquela época. Então, o Senhor Buda não falou em Deus em nenhum momento. O Senhor Buda não falou em nenhum momento em Deus. O Senhor Buda veio dar o quê? A compaixão. Falar para nós não prejudicarmos ninguém, não matança de animais, não ter exploração no mundo. É isso que o Senhor Buda veio nos dar. Mas ele veio pregar para o ateísta. Como é que ele poderia falar em Deus para um ateísta? O ateísta não aceita. O ateísta não aceita se alguém for lá e falar sobre Deus para ele. Ele vai querer rebater. Então o Senhor Buda veio dar para, na época, 800 anos antes de Cristo, ele veio dar a compaixão. Não violência, não matança de animais. E aí Jesus Cristo veio de 800 anos depois e deu a base. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Srila Mahaprabhu deu tudo. 1500 anos depois ele explicou tudo. O que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que ele gosta de comer, quem é Deus, como ele vive, enfim. Ele deu toda a teoria para nós. Então, Srila Siddhar Maharaj está respondendo perguntas das respostas dos cristãos. Então temos aqui uma outra pergunta do cristão. Srila Siddhar Maharaj fala para ele ler algumas escrituras. Ele falou, você deve estudar o livro Brihad Bhagavatamrita e sua forma mais moderna, o Sri Krishna Samhita de Srila Bhaktivinoda Thakura.
Aí o cristão fala, já li. O cristão já leu esses livros. Srila Siddhartha Maharaj então fala, mas você deve ler mais atentamente e mais minuciosamente. Você deve ler Você deve ler repetidamente até encontrar satisfação e respostas para todas as suas perguntas. Lá, a graduação de nossa relação com Deus é mostrada, explicando como, de um estágio particular de teísmo, uma pessoa é forçada a progredir para um nível superior de conquista. Então, nesses dois livros, como diz Srila Siddhartha Maharaj, lá fala a gradação. Todo mundo tem uma gradação de evolução espiritual. Então, a pessoa começa num tipo de religião, num tipo de filosofia, está bem simples, a relação com Deus é bem simples. Por exemplo, aquele que adora semideuses, ele tem uma relação com Deus? Sim, ele tem, mas é muito simples. Ele tá regando a folha da árvore, ele não está regando a raiz, que é Deus. Então mas ele tem uma relação com Deus, porque o semideus é um servo de Deus. Aí tem aquele outro que já busca Deus, ele quer servir Deus, mas ele quer algo em troca. Ele quer algo em troca, ele não serve Deus incondicionalmente. Ele serve Deus, ele reza para Deus, ele ora para Deus, pedindo algo em troca. É uma outra gradação de filosofia, de conexão com Deus. E aí tem a conexão mais profunda, que é aquele que faz o serviço a Deus sem querer nada em troca. Ele faz porque Deus é o supremo. Ele compreendeu que Deus é o único desfrutador. Deus é o único desfrutador, ele é o desfrutador supremo. Então, nós temos que servi-lo, sem querer nada em troca. Servir por causa de amor. Como uma mãe serve um filho. A mãe dá de amamentar para o filho, ela está com o filho na barriga sem querer nada em troca. Ela amamenta o filho sem querer nada em troca. Quando ela está lá, trocando a fralda dele, dando de mamar, e depois dando papinha, depois fazendo a comida, ela não está pensando que quando ele tiver 20 anos... ou quando ele tiver 25 anos, quando ele se formar na faculdade, ele vai dar dinheiro para ela, ele vai sustentar ela quando ela ficar velha. A mãe não está pensando nisso na hora que está lá servindo o filho. Então nós temos que servir Deus de uma forma incondicional, sem pensar em nada, sem querer nada em troca. Mas existe uma gradação na relação com Deus. Existe uma gradação na evolução espiritual. Por isso Deus criou todas as religiões. Tudo existe somente porque Deus quer. Se Deus não quer, não existe. Tudo que tem no plano material, tudo que tem no plano transcendental, tudo que acontece em nossa vida é porque Ele quer. Nós somos testados o tempo todo. Se você acha que alguém te fez algo de mal, ele não fez nada de mal para você. Se for materialmente, aquele que você acha que está te fazendo mal, ele está participando da relação para você cumprir seu karma. Nós temos que cumprir o karma. Então, por que isso? Porque nós exploramos alguém em vidas anteriores. Muitas seres nós exploramos nas vidas anteriores. 8.400.000 espécies explorando. E agora alguém tem que explorar nós, para nós cumprirmos a reação. Então ninguém é mau. Nós vemos como uma pessoa má. Nossa, como aquela pessoa é má. Aquela pessoa fez isso para aquela pessoa. Mas a pessoa que está sofrendo, ela tem que passar por aquilo. É o karma dela. E a misericórdia de Deus dá a oportunidade de nós passarmos por aquilo. Mas não é por isso que nós vamos fazer o mal para os outros. Não é por isso que nós vamos sair por aí fazendo mal para os outros. Mas tudo é arranjado. Tudo é arranjado da melhor forma possível. E se tem alguém você está praticando a vida devocional e alguém te faz algo, isso vai acontecer entre os devotos.
Nós somos uma família e toda família tem briga. Mas tem amor por trás, mas tem briga, tem desavenças, tem discussões. E tudo isso é para testar nós. Se vem alguém no templo e alguém está te atrapalhando, você acha que aquela pessoa está te atrapalhando, aquela pessoa não gosta de você, ou aquela pessoa fala algo de você e você fica magoado com aquilo, tudo isso é teste de Krishna. Tudo está por trás de Krishna. Krishna, na verdade, está por trás de tudo. Nada acontece se Krishna não quer. E ele quer que nós, ele dá o karma, ele dá a reação para nós, porque ele quer nos limpar da dívida que nós temos. Então ele dá o karma. Quando você está servindo no templo, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, ele vai dar teste para nós. Você acha que é fácil morar no templo? Imagina as pessoas morando no templo, 10 pessoas juntas, 15 pessoas juntas. Você na tua casa, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua mulher, com o teu filho, com o teu marido, com o cachorro, com o papagaio, já é difícil conviver. Isso está relacionado ao karma. Agora, quando você está num templo servindo com vários devotos, não precisa nem morar. Você está fazendo um serviço no templo, por exemplo, antes do festival, como tivemos aqui quarta-feira, o festival de Srila Siddhar Maharaj, 2 dias atrás. Desculpa, Srila Govinda Maharaj, 2 dias atrás. Pode ter alguma desavença entre um devoto e outro no serviço, mas isso é teste de Krishna. Também é teste para ver se você está sendo humilde, se você está sendo tolerante com o outro. Às vezes você está fazendo algo, você está limpando, e a pessoa chega lá e fala, você não limpou direito. Aí o nosso ego fica exaltado. A gente vai ficar nervoso, vai até acelerar o coração. Né? Você vai ficar com raiva ou você vai ficar chateado com outro devoto, mas o outro devoto foi usado também para te testar. Krishna usou ele para testar. Na verdade, Krishna, Maya está testando, né? Através de Maya, Krishna testa nós. Então sempre vai ter testes, sempre vão ter testes. Você está, por exemplo, em algum lugar, no templo mesmo, vamos colocar, aí você coloca algo do jeito que você acha que é o melhor, e chega outro e tira do lugar e põe do jeito dele. E aí você vai ficar nervoso, por quê? Porque nós temos o ego alto. Mas não é para ficar nervoso, nós temos que, isso aí é o teste da humildade, da tolerância. Nós temos que compreender isso, nós vamos passar por muitos e muitos e muitos testes ainda. Muitos testes. Você não imagina o que tem pela frente de teste. E cada vez mais difícil o teste. Cada vez mais difícil. Quanto mais você serve, maior o teste. Mais difícil será o teste. Mas isso daí é para nós superarmos. Nós testarmos a nossa humildade e tolerância. E dar honra para quem não te dá honra. Respeitar aquele que não te respeita. Essa é a principal coisa que Mahaprabhu vem nos dar. É o terceiro verso que Mahaprabhu escreveu. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra para todos, respeito sem querer em troca, você está qualificado a cantar os santos nomes de Deus ininterruptamente, o dia todo. Mas temos que ter essas 4 qualidades para cantar o dia inteiro os nomes de Deus. Não é quem tem a voz mais bonita, não é aquele que tem a melodia, não é nada disso. Tem que ter essas 4 qualificações. E Deus vai testar a gente. Nós vamos ser testados até o final, até o último dia de vida vai ter teste. Então nunca podemos jogar a toalha. Aquele que abandona, que joga a toalha, quem que é o prejudicado? É ele. Ele é o único prejudicado. Se ele fala, eu não quero ir mais lá, aquelas pessoas me maltratam, aquelas pessoas estão sempre pegando no meu pé, aquelas pessoas isso, aquilo. Isso daí é o ego da pessoa. Então Krishna vai testar, vai testar, vai testar, vai testar. E nós temos que passar por todos os testes. Nós não podemos abandonar o barco. O capitão do barco é o Guru. Nós não podemos abandonar o barco que o Guru está guiando para nós chegarmos a amor puro por Deus. O Guru vai guiar nós. Então sempre vão ter testes, sempre vão ter dificuldades. O caminho devocional é com dificuldades. Aquele que acha que vai ter paz no caminho devocional, ele não quer o caminho devocional.
Aquele que quer paz, que quer a renúncia total, não quer servir Deus. Porque o serviço a Deus vão ter muitos obstáculos. Você sai na rua para pregar, nós vamos sair qualquer dia na rua distribuindo panfleto, né? Vamos marcar um dia, e aí você vai ver no farol, principalmente, você vai ver o que é enfrentar os outros. É o teste da humildade, o teste da tolerância, o teste de dar algo em troca, dar respeito sem querer nada em troca. Somente quando você vai servir Deus, você vai ser testado. Você vai ver a dificuldade vindo. Você vai ver que você tem que ser humilde e tolerante, dar honra sem querer em troca. Então, isso daí é super importante. E aí você vai progredindo espiritualmente. Você vai progredindo. Então, também Srila Siddhar Maharaj falou, né? O cristão normalmente, né? O católico principalmente, uma vez só ir na igreja por semana é o suficiente. Não, não é o suficiente. Você tem que praticar em casa diariamente. Você tem que ir mais vezes ao templo, ter associação com os devotos. Então, e aí Srila Siddhar Maharaj falou, aquela pessoa, né? Porque aí você pode pensar, mas Jesus veio dar a filosofia parcial, né? Naquele momento, há 2000 anos atrás, e agora? Quem segue o cristianismo? Não é mais aquela mesma turma. Não, não é. Mas aquele que não quer tanto sacrifício, ele escolhe o cristianismo. Ele não quer se render totalmente a Deus. E o que é se render totalmente a Deus? Dar tudo para Deus. Ele não quer isso. Então, ele continua indo uma vez por semana, ele continua comendo carne, ele continua comendo ovo, ele continua bebendo álcool, ele continua fazendo várias coisas que o Gaudiya Vaishnavismo não permite. Não é que ele não permite, ele fala, isso não é bom para a devoção. Isso não é bom, isso aí não vai auxiliar você na devoção, muito pelo contrário, isso vai tirar você da devoção. Então, o cristianismo é uma filosofia, né, que é uma religião que, na verdade, ela é parcial. Ela não tem a verdade total, ela é parcial. É uma parte do Gaudiya Vaishnavismo, é uma parte do Vaishnavismo. Isso é Srila Siddhar Maharaj que está falando, um devoto puro de Deus. E se você analisar, é realmente isso. A pessoa está fazendo algo, querendo algo em troca. Nós não podemos ter essa concepção. Se nós estamos cantando a Japamala, que é o nosso rosário, não é para querer algo em troca de Deus, é para servi-lo, cantar os nomes dele para servi-lo. Então, outras filosofias, a pessoa, ela reza tanto lá, o terço dela, ou o que for, mas ela está querendo algo em troca. Então, fazem a reunião para pedir para a pessoa se curar de uma doença. E aí se reúne todo mundo pedindo para Deus. Mas isso é material, é parcial. Mas Jesus Cristo não podia dar toda a filosofia. Ele veio para dar a filosofia justamente para essa turma que não quer se entregar a Deus. Porque o fundo, o Gaudiya Vaishnavismo, uma das metas, não a meta última, mas uma das metas nossas é se render totalmente a Deus. É largar o mundo material e se render totalmente para servir Deus. É, como diz Srila Siddhar Maharaj, morrer para viver. Nós temos que morrer da nossa vida material para viver o serviço a Deus. Mas isso é progressivo, não podemos ficar preocupados que agora não conseguimos fazer isso. Praticamente ninguém consegue fazer isso, largar tudo e se render a Deus. Mas é progressivo. Talvez na próxima vida você já esteja muito mais engajado. E na outra vida, mais ainda. Ou nessa vida mesmo. Se você tiver uma ótima fortuna espiritual, você pode largar tudo nessa vida e se render a Deus. Não sabemos qual é a nossa fortuna espiritual. Mas podemos, se nós tivermos essa fortuna e nós continuarmos a fazer a prática para aumentar essa fortuna espiritual, nós podemos nessa vida nos render a Deus. Sharanagati. E foi falado aqui, Srila Siddhar Maharaj falou, Krishna fala no Bhagavad Gita, você pode largar a sua família, você pode largar a sua mãe e seu pai de cuidar dele,
você pode largar de cuidar do seu filho, você pode largar o seu emprego, você pode largar tudo para servir Deus, que você não vai cometer nenhum pecado. Se você se render a Deus, servir Deus, você está servindo Ele. E servindo Ele, você serve a todos. Ele falou isso. Me servindo, todos são servidos. Então não há nenhum problema para a pessoa que largar tudo e se render a Deus. Mas não é qualquer um que tem essa capacidade, que tem essa fortuna espiritual. Mas não há nenhum problema em fazer isso. Muito pelo contrário, é um avanço tremendo na vida devocional. Você largar tudo para servir Deus. Porque a meta última da vida é amar a Deus puramente. Uma das doenças que nós temos, foi lido essa semana à noite na aula de Silachara Maharaj, eu acho que foi ontem, foi essa semana, não lembro o dia, mas acho que terça-feira, antes do festival. E uma das doenças é nós amarmos a pessoa errada. Essa é uma das doenças. O amor correto é o amor a Deus, o amor puro a Deus. Então, o Gaudiya Vaishnavismo, a meta última da vida é amor puro por Deus. E para isso vai ter que ter a rendição total. Largar tudo e se render totalmente a Ele. Viver 24 horas servindo Ele, sem se preocupar com mais ninguém. Sem se preocupar em cuidar desse ou do outro. Somente servir Deus. Distribuir a consciência de Deus. Mas não se preocupe porque hoje, pelo menos as pessoas que eu conheço, são pouquíssimas que estão nesse estágio. Mas é progressivo, como eu falei. Então, Srila Siddhartha Maharaj está explicando essa relação entre o que Jesus Cristo falou, o que o Vaishnavismo falou. Esse capítulo que acabou agora, falando somente sobre isso. O cristão fazendo perguntas e Srila Siddhartha Maharaj respondendo. Tem alguma pergunta, Ariel? Não? Tem, Júlia? Não? Vamos ver se alguém aqui fez alguma pergunta pelo Facebook. Mas todas as religiões são importantes. Srila Siddhartha Maharaj fala aqui. Deus criou todas. Cada um tem um nível de fortuna espiritual. Você não pode ensinar, ele também deu esse exemplo. Você não pode ensinar algo para a pessoa que está no primeiro ano da escola, algo que é do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano. Você não pode ensinar tudo para uma criança que está aprendendo, entrando na escola. Tem que ser gradativo. E essa gradação pode ser vida após vida ou na mesma vida. Também foi explicado nesse capítulo aqui do livro. Tem pessoas, tem almas, que na mesma vida ela pula várias filosofias. E tem outros que não. Nascem naquela filosofia, abandonam o corpo naquela filosofia. E na próxima vida ele pode ir para outra, mais avançada. Como uma escola. Você está no primeiro ano, no final do ano você vai para o segundo. Se você fizer corretamente o que o professor falou, estudar. Aí do segundo, se você fizer exatamente o que o professor falou, estudar, você passa na prova e vai para o terceiro. Da mesma forma, se você está numa filosofia que ainda tem uma conexão com Deus bem frágil, mas se você fizer tudo o que aquela filosofia fala para você, você vai passar para a próxima. E pode ser na mesma vida isso. Então, isso é muito bom para todos nós, compreendermos isso. Vamos ver aqui então se tem alguma pergunta, algum comentário. Se tem alguma pergunta? Por enquanto só tem alguns comentários de Dandavati Pranam, enfim, né? Reverenciando e tal. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar então, começar agora o novo capítulo do livro. Depois eu olho se tiver, daqui a pouco, se tem mais alguma pergunta.
Então, estamos agora em outro capítulo. O capítulo 8 do livro. O livro A Busca por Sri Krishna, a Realidade e o Belo. Então, aqui, vamos começar esse capítulo. A gradação da compreensão transcendental foi explicada por Srila Sanatana Goswami em seu livro Brihad Bhagavatamrita. Ali, observamos que, no decorrer da compreensão de Shuddha Bhakti, o serviço devocional puro. Shuddha Bhakti quer dizer serviço devocional puro. O grande sábio Narada Muni visita diferentes lugares. Primeiro, ele encontra Karna Misra Bhakti, Karma Misra Bhakti, ou serviço devocional misturado com atividades fruitivas. É o que nós fazemos. Nós atualmente fazemos Karma Misra Bhakti. Nós fazemos o serviço devocional misturado com ações fruitivas. Karma. Nós fazemos isso hoje. Pouquíssimas as almas fazem Shuddha Bhakti pura, devoção pura a Deus, somente devoção pura. Nós fazemos a devoção, mas também a maioria do tempo nós estamos desfrutando, produzindo karma, fazendo ações que não é para Deus e produzindo karma. Então, nós estamos nesse estágio, no estágio de mistura, Karma Misra Bhakti. Ou serviço devocional misturado com atividades fruitivas. Certa vez havia um Brahmana em Allahabad, é um local da Índia. Ele era um homem rico e por ocasião do Kumbh Mela, que é um festival, quando milhares de sábios e devotos se reúnem para um festival religioso, ele providenciou o serviço aos diferentes tipos de pessoas santas ali presentes. Ele conduziu um sacrifício e, finalmente, terminou a função com o cantar dos santos nomes do Senhor. O Brahmana estava basicamente ocupado em Karma Kanda, ou trabalho fruitivo. Karma Kanda é quando você faz algo querendo algo em troca. Você faz querendo algo em troca. Então é Karma Kanda. E o Brahmana estava nisso. Ele estava em Karma Kanda, trabalho fruitivo. Mas também estava prestando serviço às pessoas santas. Finalmente, ele encerrou tudo com Nama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor. Narada Muni aproximou-se do Brahmana, dizendo: você é muito afortunado por estar fazendo tais coisas. Esta é a utilização apropriada de seu dinheiro. E casta, ocupando-se em semelhantes atividades sagradas, certamente você é a pessoa mais afortunada. O Brahmana disse:
o que estou fazendo, isto é, nada. O Senhor deve ver a fortuna do rei Indradyamna. Ele está distribuindo restos de praçada do Senhor Jagannatha em grande estilo. Quão grandiosa é a adoração de Narayana ali? Vá lá e poderá apreciar o seu serviço devocional. Assim, Narada Muni foi ver Indradyumna Maharaj. E lá também encontrou o rei extensamente ocupado a todos os seus recursos na adoração do Senhor Jagannatha. Narada aproximou-se dele, dizendo: você é tão afortunado neste mundo. O rei lhe disse: que posso fazer, Narada? Isto não é nada. Se você quer ver como o serviço devocional deve ser praticado, deve ir ao Senhor Indra, o rei do céu. Narada Muni dirigiu-se a Indradevi, e o louvou, dizendo: ó Indra, você é muito afortunado. Vamanadeva, a suprema personalidade de Deus, apareceu como o seu irmão, Kasula. E aqui em Indraloka, Loka quer dizer local, o local que Indra mora. Aqui em Indraloka, sempre há festivais religiosos adorando a Krishna. Indra disse: ó, o que você diz que amor tenho eu por Krishna? Tudo pertence a ele, mas em minha tolice tentei impedi-lo de levar a árvore Panjata do céu. Não apenas isso, mas mas sou sempre atacado pelos demônios, e a minha esposa às vezes também fica perturbada. Que fortuna você encontra em mim? De Indra, Narada foi até o Senhor Brahma, e Brahma, o Criador do Universo. Lá encontrou os Vedas personificados, cantando louvores ao Senhor Brahma. Narada, que também era o seu filho e discípulo, aproximou-se do Senhor Brahma, dizendo: quão grandemente afortunado o Senhor é. O Senhor Narada, em pessoa, confiou-lhe a administração de todo o universo. Às vezes, o Senhor o visita para obter orientação sobre a administração do universo. Também vem a algumas porções dos Vedas ocupadas em cantar suas glórias. O Senhor é tão afortunado. O Senhor Brahma sentiu-se um pouco perturbado e disse: o que você está dizendo, Narada? Você está me louvando e aumentando o meu falso ego, meu falso orgulho, mas já não lhe disse que uma pequena criatura
nas mãos de Narayana, que sou uma pequena criatura nas mãos de Narayana, estou ocupado em atividades externas, não tenho tempo para usar no interesse de minha vida devocional. Meu Senhor, ao contrário, ludibriou-me, ocupando-me nessa sobrecarregada tarefa de administrar o universo. Sou desafortunado. Você deveria ir até Mahadeva, o Senhor Shiva. Ele está situado à parte, é indiferente a esta, e está voltado para o Senhor Narayana. Ele é devotado ao Senhor Ramachandra e muito atraído ao santo nome do Senhor Rama. Sua esposa Parvati Devi também o ajuda em sua vida devocional e ele é muito feliz. Então aqui, né, ainda vai continuar, mas Narada Muni, que é o filho de Vyasadeva, ele foi de um em um falando, você é muito afortunado, você é muito afortunado. E todos eles falaram, não, eu não sou afortunado, afortunado é tal pessoa, afortunado é o outro, afortunado é o outro, afortunado é o outro. E aqui continuando a história, né, depois do Senhor Shiva, que falou tudo isso, Narada Muni foi até Shivaloka, o local do Senhor Shiva, e começou a cantar em louvor ao Senhor Shiva. O Senhor é o mestre do mundo e mantém a posição mais elevada. Os Vedas cantam as suas glórias. Dessa maneira, Narada começou a glorificá-lo, mas o Senhor Shiva ficou muito excitado e um pouco zangado com isso e disse, o que você está dizendo, Narada? Tenho tanta indiferença por este mundo que estou primeiramente interessado em conhecimento e penitência. Essas coisas ocupam a melhor porção do meu interesse. Qualquer pequena inclinação que tenha pelo serviço devocional a Narayana é muito negligenciável. Às vezes, tenho um espírito tão apático em relação a Narayana que até mesmo luto contra ele em favor de um de meus discípulos. Estou muito desgostoso com a minha posição. Penitência, poder, perfeição de yoga, mística e indiferença ao mundo, esse é o meu negócio. Isso é o Senhor Shiva falando. Isso é Jnana Mishra Bhakti, ou serviço devocional misturado com conhecimento empírico, especulativo. O Senhor Brahma é o ideal de Karma Mishra Bhakti, ou serviço devocional misturado com atividades fruitivas. O Senhor Shiva é o ideal do Jnana Mishra Bhakti. Ele ainda mantém alguma afinidade em alguma posição independente e não com a aceitação
aceitação 100% de serviço ao Senhor Supremo, Narayana. O Senhor Shiva disse: se você realmente deseja experimentar Shuddha Bhakti, vá até Prahlada Maharaj. Ali encontrará o serviço devocional puro. Dessa maneira, estamos sendo dirigidos a traçar o desenvolvimento de Shuddha Bhakti, o serviço devocional puro, começando com Prahlada Maharaj, pois Prahlada Maharaj não deseja nada em troca de seu serviço devocional. No Śrīmad Bhagavatam, canto 7, capítulo 10, verso 4, ele diz: então, Prahlada Maharaj é o filho do demônio Hiranyakashipu, mas um devoto puro. E Prahlada Maharaj, quando o Senhor Nishinradeva mata o demônio Hiranyakashipu para salvar o seu devoto puro, né, Prahlada Maharaj, ele fala para Prahlada Maharaj: peça qualquer coisa, Prahlada. Peça qualquer coisa. E Prahlada Maharaj não queria pedir nada. Aí o Senhor Nishinradeva insistiu: peça qualquer coisa. E aí Prahlada Maharaj falou: então você salve meu pai. O meu pai lutou com você. O meu pai agrediu você na luta. Enfim, salve meu pai, o demônio Hiranyakashipu. E aí Nishinradeva falou: mas ele já está salvo. Ele tocou meu corpo. Ao agredir, ele tocou meu corpo. Ele já está salvo. Peça algo para você. Peça algo para você. O Senhor Supremo, Nishinradeva, falou para Prahlada Maharaj. E a Prahlada Maharaj falou: a única coisa que eu peço é para nunca pedir nada. Me dê essa graça. Prahlada Maharaj falou: a única coisa que eu quero é que eu nunca venha pedir nada. Então, Prahlada Maharaj, um devoto puro, Shuddha Bhakti, a devoção pura. O Senhor Brahma é o máximo da mistura de karma com bhakti, karma misra bhakti. O Senhor Shiva é o máximo da mistura de Jnana misra bhakti, conhecimento mundano, né? Não conhecimento puro, com Bhakti Yoga, a devoção. E Prahlada Maharaj é Shuddha Bhakti, a devoção pura. Então, nós começamos aqui com Prahlada Maharaj, Srila Siddhar Maharaj está falando. Vamos continuar mais um pouquinho aqui a leitura? Então, vamos ver aqui o que no Śrīmad Bhagavatam, o que foi dito aqui. Qualquer pessoa que esteja fazendo algo para a satisfação de Narayana e deseje algo em troca, não é um servo, mas um mercador. Ele quer dar algo ao Senhor e então cobrar algum preço em troca. Assim, Prahlada Maharaj é um devoto puro e apenas através de um devoto puro de Narayana pode alguém alcançar a devoção pura. Então, depois vai começar um outro subtítulo aqui: Amor neutro por Deus. Amanhã vamos continuar, amanhã de manhã às 7 horas faremos o programa e às 8 horas começaremos a ler essa parte do capítulo, né? Esse subtítulo do capítulo. Então, como foi falado aqui, aquele que serve querendo algo em troca é um mercador, não é um serviço devocional. Se você servir Deus querendo algo em troca, isso é uma mercadoria, é uma troca, é uma barganha com Deus. Você faz e quer algo em troca. Então, Srila Acharya Maharaj já falou isso em algumas aulas anteriores, que tem pessoas que vão e falam: eu vou dar 50 quilos de arroz,
mas Deus tem que me dar uma colheita muito boa. Eu vou dar tal coisa, mas Deus vai ter que me dar mais. Então a pessoa dá algo e quer, além de querer igual, não quer somente igual o que ela deu. Ela quer mais com juros e correção monetária. Isso não é serviço devocional. Isso daí é um mercador, é uma barganha com Deus. Você fala para Deus, eu vou te dar isso, eu vou te oferecer flor no altar, eu vou gastar dinheiro com o festival, eu vou comprar comida, eu vou oferecer flor no altar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas no fundo você está querendo mais dinheiro. Aí você fala que então Deus, faça com que o meu comércio dê mais dinheiro, faça com que eu arrume um emprego melhor, faça com que a minha família tenha saúde, faça com isso, faça com aquilo, pedindo algo, pedindo algo, pedindo algo. Silat Maharaj falou, as pessoas pedem, faça com que o meu filho arrume um emprego bom, faça com que a minha filha case com um marido bom, faça com que eu tenha saúde, faça com que meu filho seja inteligente, me faça mais bonito, me faça isso, me faça aquilo. Sempre pedindo, pedindo. Então, a mensagem final desse subtítulo do capítulo é: não devemos pedir nada, temos que fazer como Prahlada Maharaj, sem querer nada em troca. Servir Deus, Shuddha Bhakti, a devoção pura a Deus. Enquanto estivermos querendo algo em troca, não estamos fazendo a devoção pura. Estamos querendo algo em troca, e isso não é devoção pura. E o caminho para Deus é devoção pura. Temos que ser puros no nosso sentimento, temos que ter sinceridade em buscar Deus sem querer nada em troca. São poucas as almas que estão nesse estágio. Todo mundo quer algo em troca. Todo mundo quer algo em troca. A única coisa que nós podemos pedir para Deus, que Srila Siddhar Maharaj fala, é mais fé. Deus, me dê mais fé. Deus, me dê mais serviço devocional a você. É a única coisa. Misericórdia. Temos que pedir misericórdia para Deus. E a misericórdia para Deus é serviço devocional. É sinônimo. Misericórdia é serviço devocional. Então temos que pedir somente isso. Não pedir nada material, não pedir nada para ninguém. Não pedir nada para ninguém. Nem para o outro, nem para você. Servir incondicionalmente. Então essa é a mensagem dessa parte do capítulo hoje que lemos. Vamos ver se tem alguma pergunta de alguém aqui no Facebook. No Instagram não tem pergunta, né, Júlia? Vocês têm alguma pergunta? Senhor, quer que eu veja se apareceu ali? Oi? O senhor quer que eu veja se apareceu alguma coisa ali? Do Facebook? É. Eu vou olhar aqui, mas de repente dá uma olhada lá. De repente aqui não aparece e lá aparece, né? Algum comentário com pergunta. Para mim aqui não tem nenhuma pergunta, só tem um comentário aqui da Fabiola. Vamos aproveitar que a Júlia está lá. Eu vou falar quem está aqui. Se tiver alguém aí, Júlia, que não esteja aqui, você me fala, tá? Aqui eu tenho assistindo conosco aqui Dharmendra Gopi, Hridai Vallabha Prabhu, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço, Hridai Vallabha. Temos aqui também a Natasha assistindo conosco, Lima. Temos a Natie aqui conosco também hoje. O Rimon Ghosh Prabhu, ele esteve hoje aqui no templo. O Rimon hoje esteve aqui no templo, ficou um pouquinho aqui no templo conosco. A Fabiola Vargas, da Colômbia, conosco aqui. Jeffrey Lopes também assistindo conosco. A Malini Devidassi assistindo conosco. O Ivo Júnior. E também aqui, Márcio Greike Cardoso, também assistindo conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, o que aparece para mim são esses. Tem mais alguém aí? Ou... A Lila Shakti. A Lila Shakti não apareceu para mim aqui. Está assistindo conosco também.
Cada aparelho aparece alguma pessoa e não aparecem todos. Para mim, a Lila Shakti Didi não está aqui, mas enfim. E veja quem que está conosco no Instagram. Jade MMG. A Jade está conosco. E Rulo Rita. Rulo Rita. Conosco também. Agradeço a presença de todos, a associação. A associação Sadhu Sangue é muito importante, ter associação com os devotos. Então, estamos tentando fazer isso, usando a internet, né? Aqui hoje, presencialmente, temos aqui o Hélio conosco e a Júlia, né? Mas muitas pessoas de outros locais do mundo assistindo conosco, fazendo Sadhu Sangha, isso é muito bom, temos que usar tudo para Deus. Vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer enquanto cantamos. E no final eu vou ver de novo se tem algum comentário, alguma pergunta. Então, Nama Sankirtan. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Gopala Govindara Shimadhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Ishai Gosai Gori Charana Banda. Jaha Hoite Jaha Hoite Vignana Shabishta Pura. Vignana Zabishta Pura. Jai Gosai Jai Muni Tarada. Ishai Gosai Muni Tarada. Sansabara Padarino Mora Panchagra. Kandera Charana Sevi Bhakta Saneva. Janane Janane Morae Adila. Ishai Gosai Jabe Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Parma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora 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 Hari. Gora 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 Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver então se alguém fez algum comentário enquanto cantávamos. Não houveram comentários. Temos aqui também, disse Alice Almeida, conosco, que não estava aparecendo para mim, agora apareceu. Minha prima. E uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, no programa da manhã. Amanhã é sábado. E o programa amanhã à noite é 18 horas, domingo, 18 horas. Não esqueçam disso. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam.